mais da metade da força do trabalho daqui a alguns anos será geração Z. E quais são as consequências disso? O que nós precisamos fazer para extrair o melhor, para poder lidar de maneira adequada, para poder se comunicar e também conseguir atingir os nossos objetivos e resultados. É claro que as coisas mudam e nós também precisamos nos adaptar. Então roda a vinheta que eu vou discutir isso com vocês já já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master do Black Belt, CEO aqui da Fronzo Educação. E quando a gente fala de geração Z, sempre é um tema polêmico, né? Então sempre dá uma certa discussão, muita gente não aceita algumas opiniões ou quer colocar a sua própria opinião, o que também é válido. Mas eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que eu já venho estudando, já venho trabalhando e venho aplicando na prática que dá o resultado, tá? A gente consegue ter o resultado com isso que eu vou te falar. Só que é tão nebuloso esse tema, né? Ele acaba despertando, aflorando algumas emoções que eu vou até mostrar para vocês aqui uma mensagem que eu recebi sobre quando eu coloquei que será que é tão difícil assim lidar com a geração Z? Essa foi a mensagem, mas olha só o que eu vou te falar ao final. Desculpe, sou geração Z, não me vejo assim, achei seu post um tanto quanto discriminador, temos dificuldades. E ao final, né, a pessoa até comenta, um dia você será o Z. Então, primeiro ponto, essa pessoa que deixou o comentário não é geração Z. Eu não sei qual motivo, né, que foi compreendido dessa forma, mas ela não é geração Z. E o meu post, nesse momento, ele falava o seguinte: será que é tão difícil lidar com a geração Z? Sim, né? A gente tem as nossas dificuldades, mas certa vez eu entrei numa empresa para lidar com alguns profissionais e aí algumas pessoas falam: isso nunca vai dar certo aqui. Tem uma certa resistência à mudança. E lá no meu conteúdo eu falava, olha, não é a geração Z. Desde quando a gente precisa lidar com pessoas, isso acaba sendo uma dificuldade. A gente tem as nossas dificuldades. Então lidar com pessoas é um problema e nós precisamos adaptar à medida que as gerações vão avançando. Então o conteúdo ele é muito para falar que independente da geração, nós temos dificuldades em lidar com pessoas. Simplesmente isso. Só que eu vou elencar aqui para vocês 5 pontos que eu utilizo na prática, 5 técnicas ou 5 ideias que eu coloco em prática para conseguir lidar de maneira adequada com essa geração. Antes de mais nada, já deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda bastante a produzir conteúdos como esse. Já deixa o seu like, se inscreve e aproveite todo o nosso conteúdo. O primeiro ponto que eu acabo utilizando muito na prática e que vem dando um certo resultado é o ambiente de trabalho flexível. Eu sei, tá, que nem todas as empresas conseguem isso, mas tem muita empresa que tem essa possibilidade e não quer implementar, o que é respeitável, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas, sabendo que essa grande massa da geração Z prefere um trabalho flexível, vai chegar um certo momento que nós vamos ter que nos adaptarmos, né? Então, se você puder e você conseguir instituir um trabalho flexível para o seu time, para a sua equipe, para os seus companheiros, melhor, tá? Então é uma forma de lidar, é uma tendência que a gente precisa ir se adaptando. Carlos, mas existem diversos estudos que falam sobre produtividade, queda de performance em home office. Sim, né? Trabalho com híbrido, mas mantenha uma certa flexibilidade de horário, né? Muitas vezes a pessoa trabalhar das 8 às 6 não significa que ela está sendo tão produtiva quanto alguém que só pequenos detalhes que nós precisamos ficar atentos. Segunda prática que eu coloco aqui, vou jogar na tela aí para vocês, tá? Encoraje o desenvolvimento profissional. Então, da nossa geração, né, da minha geração, eu vou falar por mim, né? Eu tenho 32 anos, então vou puxar um pouco o jabá aqui pro meu lado. Quando a gente fala de uma geração mais antiga, vou pegar como exemplo os meus avós, né? Os meus avós, quem tinha na época, que não era tão comum assim, uma faculdade era isso, né? Ele tinha simplesmente uma graduação e isso era o suficiente para o resto da vida. Na nossa geração não, né? Eu já preciso me atualizar constantemente. Então eu preciso ter uma graduação, muitas vezes uma pós, cursos livres, tudo isso vai agregar bastante e me mantém no mercado. A geração Z, ela preza muito também por conhecimento prático. Então você precisa incentivar o desenvolvimento profissional de acordo com aquilo que essa pessoa acredita e esteja atrelada à organização também. Tá? Então você precisa incentivar, você precisa deixar claro
o quanto essa pessoa pode se desenvolver, o quanto você incentiva esse desenvolvimento. Esse incentivo, às vezes, não precisa ser financeiro, tá? Muitas vezes a gente fala, pô, é financeiro, né? Sou gestor do time, sou dono de uma empresa. Não, eu tô falando que você alinhar as expectativas e os objetivos com esse desenvolvimento já pode ser interessante. Tá? Terceiro tópico que eu gosto de colocar em prática e eu vou trazer aqui para vocês também: valorizar a transparência e a autenticidade. Então, do meu ponto de vista, tá? Eu queria ouvir até a opinião de vocês aí nos comentários. Já foi a época, né, que as empresas conseguem esconder os dados. Não devemos falar isso, não devemos expor aquilo. Não. A transparência precisa reinar. A autenticidade da empresa precisa reinar. Então, se os negócios estão bem, todos precisam saber. Se os negócios não estão bem, todos precisam saber também. E essa geração valoriza muito isso, né? A gente percebe que quanto mais você expõe as informações, óbvio, né, de maneira adequada, não estou falando aqui que tudo tem que ser aberto da maneira... Não. Mas quando você expõe os dados, eles também se sentem mais motivados em atingir os objetivos. A transparência é importante. Acho que essa que é a comunicação mais adequada. Quanto mais nebuloso ou nebulosa é a sua gestão, pior é para o engajamento. Simples assim. Quarto tópico eu vou listar aqui para vocês. Priorize o bem-estar. Isso está um pouco atrelado à questão do trabalho flexível, mas essa é uma geração que uma boa parte deles já dizem que não querem assumir cargo de liderança. Que? Exatamente. Enquanto a liderança, né, de gerações passadas, onde você assumiu um cargo de liderança, um cargo de gestor, isso era visto como um status, como um poder, hoje muitas pessoas já acabam assumindo que preferem equilibrar, né, o ambiente profissional, o ambiente pessoal, porque elas sabem que a gestão, a liderança muitas vezes suga suas energias e atrapalha até questões pessoais. Então eles estão priorizando essa flexibilidade que também valoriza o bem-estar. Então tudo que você puder fazer, óbvio, dentro dos limites organizacionais, né, mas o que você puder fazer para priorizar o bem-estar, isso é impactante. Agora, vou falar uma coisa importante para vocês, tá? Quando eu falo de bem-estar, eu não estou falando de promover workshop de saúde mental, não. Estou falando de fato, você dar uma oportunidade para uma pessoa que tem um filho pequeno ir visitar o filho na escola, numa reunião de escola, num período. Então são pequenos detalhes que mostram a sua preocupação com o todo, não só com a empresa. Isso é relevante, tá? Isso faz muita diferença. Novamente, não são todos que conseguem, não são todos que têm essa possibilidade, mas se você tem, coloque em prática. E a quinta dica que eu vou citar aqui para vocês é oferecer autonomia, empoderamento. Então você precisa dar autonomia para a resolução dos problemas. Aquele negócio de você microgerenciar, ficar em cima, cada detalhe não vai funcionar. Essa é uma geração que preza por isso. Então você precisa dar autonomia desde que você tenha claramente definido quais são as atribuições, quais são as competências e acaba promovendo o desenvolvimento. Lembra da questão do desenvolvimento? Se a pessoa não tiver, se ela não tem a competência para desenvolver, você vai promover isso através de um treinamento, de algumas capacitações e assim sucessivamente. O grande ponto aqui, pessoal, que eu queria citar é o seguinte: não utilize essa desculpa de que a geração Z é difícil de lidar. Não, na realidade é difícil lidar com pessoas. Se você for conversar com uma pessoa com 30, 40 anos de cargo, ela é extremamente não flexível a mudanças, ela tem receio da mudança, o que é normal. Então cada pessoa, cada geração apresenta a sua dificuldade. É um trabalho nosso, é um trabalho seu, é um trabalho de todos nos adaptarmos a esses cenários. Beleza? Então pega essas dicas, veja o que funciona para você e comente aí qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, o que você vem colocando em prática para poder lidar com a situação e se você é a geração Z, se isso faz sentido para você ou não também. Eu vejo vocês no próximo encontro e até lá.